Tenshinhan será o novo vilão de Dragon Ball Daima. Gomar, o novo vilão de Dragon Ball, tá atrás de um artefato chamado Terceiro Olho do Demônio. Isso por só não quer dizer muita coisa, né? Mas pode indicar que o Tenshinhan pode se tornar um vilão do Dragon Ball Daima. Vamos ver isso agora. Será que eles vão roubar o olho do Tenshinhan? Inet Transpector aqui. Eu sei que é cedo pra começar a cogitar esse tipo de coisa. Mas, galera, cara, fazer teoria é bom demais, não consigo resistir. Adoro. Eu não tenho culpa, você é mais forte que eu, sai por aqui, né? Da mesma forma que eu também não tenho culpa nesse Dragon Ball Daima. É tão bom, tá bom pra caramba. Hoje a gente vai investigar essa teoria de que, durante a história, o Tenshinhan vai virar um novo vilão. E não só isso, eu vou mostrar que o Dragon Ball Daima tem tudo pra fazer isso acontecer. Da mesma maneira que vocês têm tudo pra fazer esse canal crescer ainda mais, graças ao like, a inscrição de vocês. Vocês estão dando like? Fala dele. De coração, que vocês são fera demais. Ó, vou dar o like, a galera do YouTube aproveita, deixa o like e se inscreve e comenta também. Cara, bom, só contextualizando, né? Logo no início do primeiro episódio, a gente é apresentado ao Gomar e ao Gedetsu como os novos vilões que vão governar o mundo dos demônios depois da morte do Daburá pelas mãos do Majin Buu. Como o Majin Buu e o Daburá foram derrotados pelos Guerreiros Z, eles viram isso como uma oportunidade de realizar um plano maquiavélico sem o perigo de ser atrapalhado por qualquer inimigo deles. Então o que eles fizeram? Eles decidiram ir pra Terra, usar as esferas do dragão e realizar 3 desejos. Sendo que o primeiro seria transformar todos os Guerreiros Z em crianças. O segundo seria recuperar um artefato mágico chamado Terceiro Olho do Demônio, e o terceiro pedido, bom, ainda não foi revelado. De acordo com o Gedetsu, esse tal Terceiro Olho do Demônio é um artefato que está desaparecido desde o reinado do Rei Supremo Aburá, que provavelmente deve ser o pai do Daburá. E o Gomar explica que aquela pessoa que tiver imposto o terceiro olho e colocar ele na testa, rapaz, vai ganhar um poder imenso. Mas aí você já sabe como é que é um nerd raiz, né? Ele ouve uma coisinha e, pô, já começa a fazer a teoria. Lógico, você é nerd raiz. Falou em olho na testa, quem imediatamente vem à nossa mente? O Riei do Yu Hakusho seria a primeira pessoa, né? Eu penso nisso. Mas o Tenshinhan seria a segunda, com certeza. E a gente tá falando de quê? Pô, e o Tenshinhan, ele é muito forte, né? Ele tá desaparecido há muito tempo. Antes mesmo dos Guerreiros Z nascerem. E se ele desapareceu no mundo Makai, é porque provavelmente ele foi pro mundo exterior. Só que vocês já repararam que entre tantos personagens que a gente já viu em Dragon Ball, o Tenshinhan é o único que tem 3 olhos. E percebam que nunca tem tanta referência a isso. Nunca foi explicado o motivo do terceiro olho. Você tem terceiro olho? Bom, afinal, pra que serve? O terceiro olho do Riei deixava ele mais poderoso. O terceiro olho da Kaguya provocava o Tsukuyomi infinito. Então, é muita inocência pensar que aquele terceiro olho só serve pra enxergar. Ah, é um terceiro olho pra enxergar. Porra, cara. Terceiro olho pra enxergar? Pô, 2 a gente já enxerga. Mas o terceiro é pra quê, cara? Fora isso, tem Tenshinhan, tem um olho reserva. Que ele ganha lá mais 2 braços que saem das costas dele. Então fica questionamento. E se aquilo não for técnica nenhuma? E se na verdade os 2 braços e o terceiro olho são um tipo de demônio parasita que tá dentro do corpo do Tenshinhan, sem ele saber disso? Já pensou? Esse tal terceiro olho pode ser exatamente isso. Mas que o Tenshinhan não controla muito bem esse poder simplesmente porque ele não sabe fazer isso. Ele nem sabe que tem isso. E agora eu vou mostrar algumas coisas que podem indicar que essa teoria pode ser. Será que ele nunca ativou o poder do olho dele? Tenshinhan não aparece no trailer. Sim, galera, o Tenshinhan não apareceu em nenhum trailer do Dragon Ball Daima. Eita. Nem adulto e nem criança. O que, por sinal, pode indicar que quiseram esconder ele pra não dar muito spoiler, né? É. Não sei porque eu fiz isso, né? Spoiler. Seria a volta de um vilão. Bom, o Dragon Ball sempre se deu muito bem em resgatar vilões de obras anteriores, né? Tipo, trazer vilão de volta. O Dragon Ball Super resgatou o Freeza, dando inclusive uma saga inteira só pra ele. O próprio Dragon Ball Z resgatou as forças Red Ribbon durante a saga dos androides, né? E até o Dragon Ball... Ia ser bem da hora se o Tenshinhan despirocasse por causa do poder do olho e virasse, sei lá, um Tenshinhan do mal, assim. Transformou o Android 17 num novo vilão super poderoso. Então, assim, resgatar vilões antigos não seria nenhuma novidade. Adoro. Mas o Tenshinhan não é vilão. O Tenshinhan não é vilão agora, ok? Ainda. A aparição dele na obra foi como vilão. Vai discutir isso? Não é possível, né? Ele era inimigo do Goku. Os dois fizeram uma lutaço lá no torneio de artes marciais. Inclusive, um bom tema, né? Querem um veja como foi da luta entre o Goku e o Tenshinhan? Já vai comentando aqui. Fórmula já foi feita antes. Galera, pensa comigo. Pensem. Pra que o mestre dele pode ter dado esse olho pra ele, né? Será que ele nasceu com esse olho? Ou em um certo momento ele apareceu? Nunca foi explicado. Serve um inimigo que de alguma forma controla o corpo de um amigo seu. Serve exatamente para criar aquele dilema de ter que lutar contra o seu inimigo, sabendo que você tá machucando o seu amigo. E a gente já viu isso em Dragon Ball.
O Ginyu e o Zamasu já roubaram o corpo do Goku. O Baby controlou o corpo do Vegeta no Dragon Ball GT. O próprio Babidi, né, mesmo que momentaneamente, controlou o corpo do Vegeta. Então, se aquele terceiro olho do Tenshinhan controlasse o corpo dele, não seria novidade. Seria só a repetição do que eles já fizeram antes. Seria, inclusive, uma boa justificativa para trazer o Tenshinhan de volta. Até porque a primeira vez que o Goku e o Tenshinhan lutaram foi quando o Goku ainda era criança, cara. E como o Goku agora voltou a ser criança, isso poderia facilmente ser uma forma de homenagear o tio Akira, resgatando elementos, sim, da obra original. Nostalgia. Fazer um melhor de 3, os 2 crianças de novo, já pensou? Vocês estão curtindo Dragon Ball Daima? Vocês estão querendo análise sempre? Eu preciso muito saber desse feedback, pra mim é importante, ok? Porque pra mim tá bom pra caramba esse anime, cara. Quero saber de vocês agora. Eu tô gostando, vocês estão gostando? Capricha nesse comentário. Se vocês não comentarem, não tem como continuar. Então tô olhando tudo. Toca aqui, se inscreve no canal. Sim, o cenário tá improvisado porque eu estou viajando, né? Antes viajando e fazendo do que viajando sem fazer nada, né? Tô aqui trabalhando. Tamo junto sempre, galera. Obrigado. Galera, lembrando que quem perdeu de assistir Daima aqui no canal, tem tudo lá no meu canal do Telegram, hein? No meu canal de subs tem as VODs do Daima. Se vocês quiserem ver, tem tudinho. Já ensinou a gente a diferenciar quem que Qual nasceu. que é esse? Dragon Ball Daima explodiu minha cabeça. Todos eles nasceram no Makai. Os demônios, quem não nasceu. Você vai entender isso agora. Vamos lá. Vamos de mais teoria. Ó, é minha primeira vez fazendo teorias de anime, hein? Que bom pra caramba. Fala a verdade, vocês estavam com saudade das teorias. Pô, fala Dragon Ball, né? Pô, teoria de Dragon Ball é bom demais. E pra quem não gosta, eu tenho uma má notícia. O primeiro episódio abriu tanto a mente da gente, pra tudo exposta, né? Que as teorias já começaram a surgir. Abriu tanto a mente, a teoria começou a surgir de verdade. Tem muita coisa, é muita discussão. Então já manda o like, que ó, vou mostrar pra vocês hoje que tem um monte de personagens de Dragon Ball que nasceu no mundo dos demônios e você não faz ideia, rapaz. Tô falando pra você, então já manda, capricha nesse like, que você sabe que você vai sempre receber vídeo de Dragon Ball. Então antes de começar, vamos recapitular uma coisa que foi mostrada já no primeiro episódio, né? Que é o momento que o Gomá e o Degetsu estão olhando naqueles telões. Em 2 momentos eles identificam a presença de habitantes de Namek, que são o Piccolo e o Dendê. E com isso ele deixa entender que os habitantes de Namek originalmente nasceram no mundo dos demônios. Só que eles fugiram de lá, deixando pra trás só o... Ele tá falando errado, não é Namek, é Nameku. Levar, que é o criador das esferas do Makai. Além disso, quando eles veem o quão poderosos os Saiyajins são, o Degetsu chega a perguntar se eles, por acaso, não são demônios, né? E o Gomá diz que não, porque se eles fossem demônios, teriam orelhas pontudas. Então, você vê o nível de poder. Essa mesma informação é repetida durante a cena que eles chegam lá na plataforma celeste. E eles explicam pro Dendê, né, que o fato deles terem orelhas pontudas é a prova de que os habitantes de Namek vieram do Makai. Então, basicamente, eles já estão dando pra gente a informação que a gente precisa pra saber se algum personagem é ou não é habitante original do Makai. As orelhas pontudas, tá aí, cara. Não tem mais o que discutir. É claro que com isso, nosso time foi atrás de todos os personagens de Dragon Ball que têm orelhas pontudas. Eita! E quando eu digo todos, são Todos? mesmo. Inclusive os fillers, os spin-offs, também os personagens de Dragon Ball Super, né? Porque com essa informação, galera, muita gente que a gente nem imaginava que poderia ser um dia canonizado, agora pode. Mas vamos primeiro falar dos personagens que são canônicos, né? Começando com o primeiro vilão de Dragon Ball, o Pilaf. Sim, galera, o Pilaf tem orelhas pontudas. Pilaf é um demônio? O visual dele parece ser o de um demônio. Você já tinha reparado nisso? Ele realmente parece um demônio. É um demônio pequenininho, né? O que a gente não sabe é se ele nasceu no mundo Makai ou se os antepassados dele nasceram. Mas, de qualquer forma, essa informação já deixa claro pra gente que os demônios já existem em Dragon Ball desde o clássico. Um personagem spin-off que agora tem totais condições de ser canonizado é o Gallic Jr. Ele já era originalmente um demônio. Só que agora que o mundo Makai foi apresentado canonicamente, ele volta ao jogo, né? Podendo sim ser apresentado futuramente como personagem canônico dentro do Eu conheço esse personagem? core da obra principal. Cara, isso vai ser top demais. Olha as possibilidades. Agora olha que curioso, você se Eu não lembra lembro desse personagem. que o Gomá disse que os habitantes de Namek tinham desaparecido do Makai? Se ele sabe que eles nasceram no Makai, mas agora eles estão vivendo no mundo exterior, isso quer dizer que em algum momento os namekianos fizeram Você viu no filme? Qual filme? uma caravana para fugir do Makai. Vivendo no mundo exterior, isso quer dizer que em algum momento os namekianos fizeram uma caravana para fugir do Makai. E assim, dessa forma, eles passaram Devolva-me Gohan? Ah... a colonizar outros planetas do mundo exterior. Mas sabe quem também fez isso? Os habitantes do planeta Yardrat, né? Ou pelo menos parte deles. Você se lembra que no mangá de Dragon Ball Super, o Vegeta vai pro planeta Yardrat para treinar pra luta final contra o Moro? E lá a gente vê 2 tipos de habitantes. Uns são mais baixinhos, né? Eles são parecidos com cebolas.
e outros são mais altos, magros, né, com manchas pela cabeça. Esses que são mais altos e magros foram os que salvaram o Goku quando ele foi com manchas pela cabeça. Eles são parecidos com cebolas e outros são mais altos, magros, né, com manchas pela cabeça. Esses que são mais altos e magros foram os que salvaram o Goku quando ele fugiu lá de Namekusei. E adivinha? Eles também têm orelhas pontudas. Galera, preste atenção. A minha teoria é que, seja lá o que causou essa debandada de Namekianos, também causou a debandada desses seres. Provavelmente... 90% dos personagens do Dragon Ball tem as orelhas pontudas. No planeta Yardrati e por lá eles ficaram. Bem provável isso. Bom, voltando a falar sobre os spin-offs, a gangue do Bojack e o Tapion também possuem orelhas pontudas. E, sinceramente, eu acho que dá facilmente pra canonizar esses caras. Eu sempre achei o Tapion muito parecido com o Kaioshin. E agora essas semelhanças fazem sentido, percebe? A própria gangue do Bojack também tem pinta de serem bandidos do mundo Makai que foram expulsos pra ficar causando intriga no mundo exterior. Falando agora sobre um personagem canônico que pra mim faz muito sentido ser um habitante do Makai. Muito. A gente tem o General Dodoria, um dos nomes de confiança do Freeza. Mas será mesmo que eles vão se aprofundar nisso no anime? O Dodoria tem orelhas pontudas e era um... Ou foi só pra criar roteiro? Era um poderoso dentro do Império do Freeza. Ele era um dos caras que os Saiyajins mais temiam exatamente por ele ser um general do tipo linha dura, né? Casca grossa pra caramba. E pra mim, faz muito sentido a ideia de que o Rei Cold sabia que os Saiyajins poderiam ser problemáticos, né? Então ele precisaria de alguém linha dura pra colocar a coleira nos Saiyajins. Então, por que não buscar esse cara no próprio Makai? Percebe como as peças vão se encaixando? Aliás, Makai, não é? E o Dragon Ball Super também tem duas aparições de personagens com orelhas pontudas que mega batem com o perfil de alguém que viria do Makai. Por exemplo, o Moro. Sim, galera, o Moro tem orelhas pontudas. Pasmem! E ele é um ser ancestral de mais de 10 mil anos. Não, eu não sou, ele é. Ele, inclusive, já teve uma luta no passado com o sagrado Kaioshin, né? Sendo que Kaioshin também tem essa característica das orelhas pontudinhas, né? Estilo Legolas. E além disso, a própria gangue dos Rita, cara. Porra, aqueles mião lá da saga do grão lá, faz muito sentido eles saírem do Makai. Ainda mais sabendo que a principal motivação deles era dinheiro, não é? E o Dragon Ball Super ainda tem mais dois personagens com essa característica, que são o Monaka e o Toppo. Mas esses dois eu confesso que eu não consigo imaginar o motivo deles terem saído do Makai. Até porque um é só um cara comum que trabalha na construção civil. E o outro é um super-herói do universo 11. Bom, agora eu deixei o melhor pro final. Rufem os tambores, editor! Não, para, editor. E se eu disser pra vocês que os Saiyajins vieram do Makai? Porque nada a ver, gente, tem orelhas pontudas. Sim, é verdade, cara. Os Saiyajins que a gente conhece não possuem essa característica, né? Das orelhas pontudinhas. Mas os primeiros Saiyajins do universo. Acompanha a linha do raciocínio. Pô, a menina tá casca grossa. Durante o Torneio do Poder, a Kali se transformou e ficou com aquela forma Berserk dela. Quando Vegeta sentiu o poder dela, ele próprio fala pro Goku tomar cuidado, porque ele acredita que aquela forma dela, na verdade, é a forma original dos Saiyajins. No mangá, o Kiabe e a Caulifla se referem a essa transformação como um tipo de Saiyajin demoníaco, que surge a cada 1000 anos. E é claro que a palavra demoníaco faz referência à palavra demônico, pô. Fala sério. Demoníaco, demônio. Que são exatamente os habitantes de quem? De quem não? Da onde? Do Makai. Será? Só quando o Broly usa essa forma Berserk, o pai dele diz essa frase aqui, abre aspas, editor. Parece que ele está... Então... O Goku, ele se transformou em um deus e agora ele vai se transformar em um demônio? O mesmo nível de força que um Saiyajin possui quando se transforma em Ozaru, porém sem ficar com os movimentos lentos e preservando sua forma humana. Ou seja, ele explica que esse poder todo, tanto da Kali quanto do Broly, vem do traço genético do Ozaru, que por sinal tem orelhas pontudas. Vapo! Sim, galera, o Ozaru tem orelhas pontudas, tal como os Mas não vai ser muito previsível se eles meterem essa transformação? Lá do Makai. O que significa que os primeiros Saiyajins podem sim ter essa característica. Mas ela foi se perdendo à medida que eles se relacionavam lá com outras espécies lá. E a gente já viu que os Saiyajins podem sim se relacionar com seres humanos. Então temos aqui uma possibilidade. Até agora todas as transformações dos Saiyajins mudam a cor do cabelo deles. Mas será que agora vai surgir uma transformação que deixe os Saiyajins com essas orelhas de demônio? Se existe o Super Saiyajin... Imagina se o terceiro olho fizer parte disso. Tipo, se o cara lá consegue... Ah, esqueci o nome dele. Se o Rei Demônio lá consegue o olho, o Goku pega, usa e vira um Super Saiyajin demônio do terceiro olho. Meu Deus, pô, por que
que não pode existir o Super Saiyajin demônio? A indústria dos brinquedos agradece, né? O que vocês acham? Concordam? Então, comentem. Nisso, as orelhinhas dele de demônio crescem. E Toca. isso acontece. Mas saber que você tá junto com a gente. Não importa o momento, Dragon Ball não pode acabar nunca. Cara, sequência de Dragon Ball agora tá pesada. Canônico, e tudo canônico, cara. Se inscreve e ativa o sininho. Valeu, galera. Será que é tudo canônico? E talvez o Super Saiyajin 4? Será, mano? É bom demais, mas parece que Dragon Ball Super tá sendo cada vez mais tratado como um... Eu acho que eles não iriam repetir essa transformação. Dragon Ball Daima é bom demais. Tenho quase certeza que eles vão inventar uma Parece que nova. Dragon Ball Super tá sendo cada vez mais tratado como um filler. Será que é por aí mesmo, galera? Será que isso tá fazendo sentido? Será que a gente tem que esquecer tudo que a gente viu em Dragon Ball Super? A gente tem... Ai, como que é o nome do vídeo mesmo? É oficial, Dragon Ball Super virou filler. Daima agora é canônico. Nova. Hoje, que diz que Dragon Ball Super é filler? Parece que sim, vamos lá. Se for filler, é o melhor filler do Dragon Ball. Nossa, Super é tão maravilhoso. Extras, Peter aqui! Galera, nem nos meus piores sonhos eu podia imaginar que o Dragon Ball Daima fosse tão bom a ponto, pô, de eu nem sequer ligar se ele não tá sendo coerente com o Dragon Ball Super, de verdade. Mas ao mesmo tempo eu sei bem quantas pessoas amam o Dragon Ball Super. O Dragon Ball Super, galera, foi o primeiro grande responsável pelo tamanho que o canal chegou aqui, esse canal, ok? Então é um anime de muito peso, muito importante pro mercado de animes. É um anime, cara, que fez muita gente explodir, inclusive esse canal aqui. O problema é que o Dragon Ball Daima simplesmente chegou pra dizer que o canônico é ele. E que Dragon Ball Super pode ser ignorado. E sabe o que é bizarro? É que eu não tô vendo ninguém criticar o Dragon Ball Daima por não estar de acordo com o Dragon Ball Super. Parece até que as pessoas aceitaram de boa que o Dragon Ball Super tá sendo escanteado. Ok, mas isso tá acontecendo mesmo. Mas era pra A ser gente tem que canônico comprovar mesmo? Isso. Dragon Ball Super virou o filler de vez? E se tiver, isso não tinha mesmo que acontecer, não perde seu tempo e manda logo o like. Aproveita, cara, se inscreve nesse canal, porque sempre vai te deixar ligado no que tá acontecendo no mundo da cultura pop como um todo. Você gosta de anime? O que parece pra mim é que o Daima é Então esse filler. canal. Você gosta de Dragon Ball? Então, porra, aqui é top demais. Tamo junto, galera. Mesmo com Bom, galera, todos pra vocês esses entenderem bem tudo isso, elementos. eu preciso primeiro contextualizar sobre todos os eventos que levaram ao surgimento do Dragon Ball Super, ok? Pra gente começar a entender. Então vamos lá. Bom, o ano era 2008 e havia sido lançado o filme Retorno de Goku e seus amigos. Era um filme oficial de Dragon Ball Z, lançado pela Toei, que rebootaria todos os eventos de Dragon Ball GT. Ele foi o primeiro produto oficial de Dragon Ball desde o fim de Dragon Ball GT. Então, pô, todo mundo tava muito órfão de Dragon Ball. E esse filme surgiu pra continuar canonicamente depois da derrota do Majin Buu. Mas ele apagaria tudo o que aconteceu no Dragon Ball GT. A gente sabia disso. E esse é um filme que divide opiniões. Mas ele pelo menos serviu pra fazer Dragon Ball voltar ao mapa. E essa foi uma oportunidade de ouro de se produzir o primeiro live action Dragon Ball. E em 2009 saiu Dragon Ball Evolution, um filme horrível, né? Que tem um total de 0 pessoas que gostam desse filme. Eu quero ver esse É filme. pavoroso. Mas se esse vídeo aqui chegar a 1 milhão de views, eu faço análise de Dragon Ball Evolution. Mega análise. Com peruca Saiyajin. Eu tô falando. Aí, gente, vocês querem que eu assista na live o Dragon Ball Evolution? Eles estão deixando a gente só. Bora assistir? Enfim, vocês perceberam que um filme ajudou o Dragon Ball a sair do limbo, mas o Dragon Ball Evolution fez ele voltar pro limbo. Isso com certeza irritou muito a Toei, o próprio Não, mas eu quero ver. Toriyama. Pô, aquele... Ai, caramba! Ele deve ter ficado muito irritado. O Dragon Ball Evolution foi basicamente, pô, uma mancha na história de Dragon Ball. E isso, cara, no momento em que Dragon Ball tava tentando se reerguer. É tipo um cara de muleta que tá tentando se levantar, pô, daí vem alguém e passa uma rasteira nele. Foi exatamente isso que o Dragon Ball Evolution fez. Exatamente isso. Nossa, tudo Com isso? A Toei e o Tio Akira precisaram reagir. E pra tentar desfazer esse estrago que o Dragon Ball Evolution fez, eles lançaram o filme Dragon Ball Z Batalha dos Deuses. Esse filme continuaria canonicamente logo depois do filme Retorno de Goku e seus amigos. E começariam a aparecer mais personagens do panteão de Dragon Ball, no caso Bills e Whis. Eis a surpresa que ninguém imaginava. Foi um sucesso de bilheteria. Ele custou 5 milhões de dólares. Nó. Arrecadou mais de 50 milhões de Ô, dólares. louco! É claro, galera, que com esse sucesso a Toei decidiu que não era hora de parar. Era uma oportunidade de pegar o hype, esse hype que tava gigante, e ganhar mais em cima disso. A gente tá falando de Tio Akira! Então o que eles fizeram? Eles apostaram em resgatar o maior vilão de todo Dragon Ball. E assim saiu o filme Dragon Ball Z, O Retorno de Freeza. Top Que era uma filmes. continuação direta da Batalha dos Deuses. Esse filme foi melhor ainda na bilheteria. Ele custou 5 milhões de dólares e arrecadou 64 milhões de dólares. Uau! Cara, Dragon Ball é uma máquina de fazer dinheiro. É muito bom, né, cara? E Cara, Dragon Ball é top 1 obras desse mundo. voltou esse status, né? Status de máquina de fazer dinheiro. E é claro que com isso surgiu o Dragon Ball Super, que iria ser a história definitiva depois de Dragon Ball Z, tendo como base o que a gente viu nesses dois filmes. Aí depois do fim de Dragon Ball Super, a Toei mais uma vez apostou no filme.
Dessa vez, né, contando com a distribuição da Fox no mercado ocidental. Dragon Ball Super Broly custou 9 milhões e arrecadou 125 milhões de dólares. Arrecadou mais que os dois primeiros filmes juntos, gastando só 4 milhões a mais. Cara, Nossa, esse filme do Broly eu acho que é o melhor filme do Dragon Ball. nem filme de Hollywood consegue um ROI, assim, um retorno sobre investimento tão grande assim. Isso é absurdo, cara. Mas vocês perceberam o que foi que realmente aconteceu? O Batalha dos Deuses não estava inicialmente nos planos, mas ele foi tão bem sucedido que ele abriu a porteira para que mais coisas fossem produzidas. Dinheiro, cara. Dinheiro move o mundo. Meio que, porra, o Shakira foi fazendo a contragosto. Um filme que foi feito só para tentar limpar a reputação, acabou puxando Dragon Ball pro alto de novo. Percebe, povo? Vamos limpar agora? Pô, Dragon Ball Evolution tem muita caca. Precisamos de alguma coisa aqui, apaga. Aí apagou e deu muito dinheiro. Caramba, dinheiro! Vamos mais! Cara, eu não tanco. Então, resumindo, virou uma máquina de fazer dinheiro. E graças a isso também surgiu o mangá do Dragon Ball Super, só que sem tanto envolvimento assim do Akira Toriyama. Galera, nem de longe eu tô querendo dizer que o Dragon Ball Super é ruim, ok? Mas vamos ser sinceros, Dragon Ball Super não tem as melhores histórias do mundo, sabe? De todos os Dragon Ball lançados. Ele é o que tem menos profundidade de todos. Pô, eu amo as histórias, as batalhas de Dragon Ball Super, né? Mas história, cara. Sabe aquela criança que pega dois bonecos e fica batendo um no outro, imaginando como se eles fossem, tivesse uma lutinha lá? O maior problema do Super pra mim é que ele foi muito rushado. Se eles tivessem aprofundado um pouco mais no roteiro, enrolado um pouquinho mais, colocado mais informação, eu acho que ele seria melhor. Tá. É isso, cara. Exatamente assim que eu vejo Dragon Ball Super. É um anime de luta. E tá tudo bem ser um anime de luta, né? Mas se é realmente só um anime de luta, então Akira Toriyama não precisava estar totalmente envolvido. Não precisava, né? No máximo ele supervisionou. Cara, eu desacredito até hoje que a luta do Black Goku foi, tipo assim, parece que durou uns 5 minutos. E não foi os 5 minutos de Namekusei. Continua, vai lá, Tata. O último filme foi o Dragon Ball Super Super Hero, que basicamente finalizou o ciclo do Dragon Ball Super. Mas no aniversário de 40 anos... Esse filme é muito bom também. A Toei anuncia o Dragon Ball Daima, que coincidência ou não estreou no mesmo ano que o mestre Akira Toriyama faleceu. Só que esse anime contrariou totalmente os eventos do Dragon Ball Super. Para começar, ele começa cronologicamente depois da saga do Majin Buu, o que por si só já significa que todos os eventos que ocorreram no Dragon Ball Super ou ainda não aconteceram ou irão acontecer. E além disso, já nos primeiros episódios, eles contrariam eventos que a gente presenciou no Dragon Ball Super. Eu posso até citar alguns exemplos, que já no primeiro episódio foi mostrado que o que separou a fusão do Kibito com o Kaioshin foi um tipo de gás que é produzido pelo corpo do Majin Buu, o que contraria os eventos do Dragon Ball Super, onde foi o Porunga que desfez a fusão. No segundo e no terceiro episódio, em 2 momentos, o Kaioshin deixa entendido que a técnica de teletransporte é exclusiva do Kibito e não dele. E por sinal, na saga do Majin Buu, o próprio Kibito-shin se refere ao teletransporte como sendo uma técnica do Kibito, né? Já no Dragon Ball Super, o próprio Kaioshin utiliza essa técnica mesmo sem o Kibito. Então vocês conseguem perceber o que aconteceu? A impressão que dá é que Akira Toriyama nunca realmente esteve tão comprometido com Dragon Ball Super. Era um anime puramente comercial que estava só respondendo ao sucesso de Batalha dos Deuses e o Retorno de Freeza, mas que nunca houve de fato um planejamento para dar continuidade ao Dragon Ball. Já o Daima, sim. E a gente percebe isso não só pela coerência com os eventos de Dragon Ball Z, como o próprio comprometimento na qualidade da animação. Cara, tá bom demais esse anime. Galera, bora lembrar aqui rapidinho. No início, a galera não perdoava. Dragon Ball Super começou com uma qualidade visual pavorosa. O que teve de frente pro anime lá... Se a gente tivesse assistido o Dragon Ball Super semanal, acho que a gente choraria no banho. Virou meme. Pô, parecia até que isso no mesmo lugar que o Sonic de Chernobyl ou do Capitão América do Rob Liefeld. Claramente... O Sonic Judas do The Chosen. Você até que no mesmo lugar que o Nossa, velho, coisa mais horrorosa. Viu? Ou do Capitão América do Rob Liefeld. Claramente foi feito de qualquer jeito, das pressas, só contando com o background dos filmes, né? Já o Dragon Ball Daima, não. Ele já começou com uma qualidade maravilhosa. Cara, assiste. Isso é incrível. Agora, eis a pergunta. O Daima é tão bom que dá até pra pausar ele. Isso. Será que apagar o Dragon Ball Super é necessário? Se é necessário pro Daima fazer sentido, então sim, é necessário. Não dá pra fazer um anime que é incoerente com o outro se os dois forem canônicos. Mas pelo menos a qualidade do Daima abre a possibilidade de um remake do Dragon Ball Super futuramente. Talvez até com uma qualidade visual melhor e sem tantos fillers, né? Agora, justamente, já tá assistindo Dragon Ball Daima? Só lembrando que ele tá passando na Crunchyroll, na Netflix, mas a galera sempre coloca aqui embaixo alguns outros locais que você pode também assistir esse anime. Cara, tá bom demais, não perde. Estamos no terceiro episódio. Cara... A gente tá vendo na Netflix também. A gente vai curtir. E a gente vai fazendo análise, vamos acompanhando. Daqui a pouco chega torneio, daqui a pouco chega porrada, a gente vai lotar estádio. Tamo junto. Será que a gente vai lotar estádio? Vocês acham, chat, que lota estádio? Estádio? O Daima? Porque ele não vai ser um anime tão longo, né?
Vai ter Yu-Yu hoje? Vai sim, Alcarum. Exclamação hoje. Eu recentemente um vídeo sobre a possibilidade do Dragon Ball Daima é uma linha do tempo paralela ao Super. Dragon Ball Super ser completamente descanonizado e se tornar um filler, né? Mas teve gente que defendeu a hipótese que o Dragon Ball Daima é, na verdade, uma linha do tempo paralela. Será que é isso mesmo? Uma coisa acontecendo ao mesmo tempo, só que em outro universo? Algo assim? Vamos ver isso agora. Peter aqui, galera, nesse vídeo aqui, ok? Vocês podem tocar que ele não vai fechar esse vídeo não, ele abre ali embaixo pra vocês assistirem depois, ok? Bom, nesse vídeo eu mostrei pra vocês que tudo que foi mostrado no Dragon Ball Daima até agora pode estar deixando a entender que o Dragon Ball Super foi rebaixado a filler. Então, eles não podem fazer isso. Algumas mudanças nos eventos e algumas contradições que fazem com que o Dragon Ball Daima assuma essa nova posição como obra canônica, né? Isso, obviamente, deixou muito fã do Dragon Ball Super descontente. É louco, né? Porque se convir, o Dragon Ball Super é cheio de defeito. Né? O anime Dragon Ball Super é cheio de problema. Mas não dá pra chamar de anime ruim. Ruim não, para. Dá sim, não dá. Só que a não é ruim. Sabe o que foi aquele torneio do poder? Cara, o que foi aquilo? Saudade, mas meus olhos enchem lágrimas. Nossa, gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Ultimamente, anda aparecendo muito conteúdo de Dragon Ball pra mim no Insta, né? É porque eu fico vendo vários vídeos, assim, que passa lá no Reels. E o algoritmo sempre manda mais. E, cara, em todos os vídeos, as pessoas, elas sempre estão falando tanta merda. Porque elas, basicamente, só assistiram o Z. Não assistiu o clássico. Não assistiu os filmes. Não assistiu o Super. Só assistiu Dragon Ball Z. E ficam falando um monte de besteira, cara. Porra, não sei nem como descrever, cara. Não tem palavra pra descrever, porque aquilo vem na veia, né? Não é pra eu chegar e falar assim, aquilo foi maravilhoso. Não, cara, é uma sensação diferente. Então, Dragon Ball Super é incrível, ponto. Mas para algumas pessoas o Dragon Ball Super ainda é canônico e o argumento dessas pessoas gira em torno das linhas do tempo paralelas que são criadas cada vez que uma viagem no tempo acontece. Ou seja, para essas pessoas, o Dragon Ball Daima, né, é só mais uma linha do tempo paralela aos eventos do Dragon Ball Super. E é isso que a gente vai verificar assim que vocês mandarem aquele like. Manda esse like, porra, vai ser bom pra caramba. E aqui vocês podem estar sempre seguindo a gente. Nós, a gente gosta demais, cara, de Dragon Ball. Que é isso? Pô! Então se inscreve e ativa o sininho pra você nunca ficar por fora do que acontece. Cara, Dragon Ball aqui não morre nunca, mas vamos lá. Galera, assim, desde que Viagem no Tempo foi introduzida, o Dragon Ball entrou em Dragon Ball, ela meio que acabou virando desculpa pra qualquer coisa. Aliás, Viagem no Tempo é meio que assim, é usado pra desculpa mesmo, né? A gente sabe que Dragon Ball é cheio de material extra. Só o Dragon Ball tem 15 filmes e só 4 deles são canônicos. Mas muita gente acaba usando a justificativa das linhas do tempo pra canonizar esses filmes. É um filme que não é canônico, mas tá em outra linha do tempo, bababá. Então o mesmo vale pra outros materiais, tipo Super Dragon Ball Heroes. Obviamente esse anime não é canônico, porra, na boa, alguém precisa explicar isso. Só que a viagem no tempo acaba sendo usada como desculpa pra levantar essa hipótese. Filha? Tem viagem no tempo? Tem. Então não é filha, é canônico. Mas isso só acontece porque as regras da viagem no tempo permitem essa possibilidade, ok? Por exemplo, no filme De Volta pro Futuro, quando você viaja pro passado e altera algum acontecimento, tudo que aconteceu depois daquele acontecimento também vai ser mudado. O que significa que mudar o passado automaticamente muda o futuro. Ponto. É efeito borboleta. Só que isso acaba gerando problemas tipo paradoxo do avô. O que é isso, Pedro? Porra, pra quem não sabe, esse paradoxo diz algo mais ou menos assim, né? Se eu voltar no tempo e matar o meu avô, isso significa que eu nunca teria nascido. Mas se eu nunca nasci, então eu não posso ter viajado pro passado pra matar meu avô. Isso meio que quebra a possibilidade de viagem no tempo, porque você não pode ter um paradoxo, entende? Por isso que tem que fazer uma linha nova. Então, assim, Dragon Ball resolve esse problema com o conceito de realidade paralela, né? Uma nova realidade, ou seja, viajar pro passado não altera o futuro, só cria uma nova linha do tempo paralela com um futuro diferente daquele lá. Ou seja, se eu voltar no passado, né, e matar o meu avô, na linha do tempo original, o meu avô ainda vai estar vivo. Eu saí dessa linha aqui, né, aqui meu avô tá vivo, vim pra essa linha aqui, matei, pronto. Aqui não, aqui eu continuo sem meu avô, entendeu? E é por isso que todos aqueles spin-offs ganham sentido, mesmo com uma cacetada de incoerência entre eles e a obra original. Mas ok. Será que essa justificativa se aplica a Dragon Ball Daima? O Dragon Ball Daima é diferente do Dragon Ball Super por causa de uma viagem no tempo? E a resposta é não! Mas pra explicar isso eu vou ter que fazer uma analogia. Lógico, rapaz, aqui é cultura sempre. Imagina que um rio tá correndo, só que lá na frente ele é dividido por uma bifurcação. Isso dá origem a 2 novos rios. O rio principal aqui, ó, a gente vai chamar de Rio Z, beleza? E os 2 rios ramificados, a gente vai chamar de Rio Super e Rio Daima. Ok até agora? Tá bom. Você concorda comigo que se eu jogar um caminhão de lixo
no rio Z, que é o rio principal, automaticamente ele vai poluir o rio Super e o rio Daima. Não é isso? Porque o rio Super e o rio Daima, eles surgem do Z. Tudo que acontece no Z tem que acontecer também no Daima. Eu não me lembro que lado Daima, mas no Daima e no Super. Entende? Mas o que acontece se eu jogar poluente, lixo no rio Z, que é o principal, e ele causar poluição, né, só do rio Daima, mas não causar poluição do rio Super? Eu já troquei de lado, né? Pô, se acontecer isso é porque o Super não se conecta ao rio Z. Ele é um rio paralelo que não se conecta fisicamente com o rio Z. E aí que tá o pulo do gato. Aliás, Hakai! Pro Dragon Ball Daima ser uma linha paralela do Dragon Ball Super, os dois precisam ser coerentes com as regras estabelecidas do Dragon Ball Z. Porque no Dragon Ball Z a gente é apresentado ao conceito da fusão Potara, que, segundo o Dai Kaioshin, é uma fusão eterna. Só que a gente viu que, ao ser absorvido, né, para dentro do corpo do Majin Buu, a fusão Potara entre o Goku e o Vegeta foi desfeita. O Dragon Ball Daima foi coerente com isso, porque o Kimitoshi só foi desfeito depois de ter sido absorvido e depois expelido pelo Majin Buu. Já o Dragon Ball Super apresentou uma regra própria, que é a regra de que as fusões Potaras, quando são feitas por mortais, só duram só 1 hora. E mesmo isso acabou gerando um problema, porque o Torneio do Poder durou só 48 minutos e mesmo assim a fusão da Kefla foi desfeita. Pode isso, produção? Não pode, né? Tava errado. Vocês percebem então que, independente da explicação que foi dada, o fato é que só o Daima foi coerente com o Dragon Ball Z? Percebe? Ó, Z, Rio Z, tem o Super aqui. Estão escanteando o nosso mano Super, velho. Só esse lado aqui que tá coerente com esse aqui. Esse aqui não, cara. E ainda não acabou, presta atenção. Depois que a Bulma usa as esferas do dragão para ressuscitar todo mundo que foi morto desde a chegada do Mago Babidi, o Kimito ressuscitou e usou o teletransporte dele para levar o Kaioshin e o Gohan pro planeta sagrado. Antes do Goku e do Vegeta lutarem na luta final contra o Kid Buu, o Dendê sugere usar as esferas de Namekusei para restaurar a Terra, porque o Kid Buu tinha explodido ela. Só que o Goku disse que não daria para fazer isso porque o Namekusei estava muito longe para ele poder usar o teletransporte. Só que aí o Kimitoshin disse que isso não seria problema para ele, porque o teletransporte dele pode levar eles para qualquer lugar do universo. Só que ele se refere a essa técnica como sendo uma técnica do Kibito e não do Kaioshin. Galera, no Dragon Ball Daima tem alguns momentos onde o Kaioshin pede pro Kibito se teletransportar, ou seja, isso está de acordo com o Dragon Ball Z. Já no Dragon Ball Super, quando o Goku pede para ir pro Palácio do Zeno, o Bio diz que quem pode levar o Goku até lá é o Kaioshin. E ele faz isso usando exatamente o quê? O teletransporte. Aí, tá vendo? Galera, mais uma vez o Daima sendo certeiro com o Z, enquanto o Super tá sendo incoerente. Se é pra tu escolher um filho, é realmente o Super. Vocês têm que lembrar, galera, que Dragon Ball Z é exatamente a interseção entre Dragon Ball Super e Dragon Ball Daima. Então tudo que acontece nas duas obras, né, para as duas serem canônicas, pô, precisam corroborar com os eventos do Z. Sabe aquele futuro alternativo do Trunks? Aquilo ali é uma linha do tempo paralela, porque nas duas linhas do tempo todos os eventos de Dragon Ball clássico aconteceram. A saga dos Saiyajins aconteceu, a saga do Freeza aconteceu. E ali, no momento que o Trunks apareceu, as linhas se ramificaram. Tudo que aconteceu nas duas linhas do tempo são coerentes com o que aconteceu antes. Independente se as linhas do tempo são paralelas ou não, elas precisam estar de acordo com a linha principal, é aqui embaixo, né? E é isso que pega no Dragon Ball Super. Tipo, ele não está de acordo com a linha do tempo original. Ele tem regras próprias. É como eu falei no exemplo dos rios, galera. É como se você sujasse o rio Z, ok? Aqui embaixo, mas e só poluísse o rio Daima e não o rio Super. It doesn't make sense. Então não tem como Dragon Ball Daima ser uma linha paralela. Ele é no máximo uma linha paralela à linha do tempo do futuro do Trunks, que por sinal torna possível a volta dele no anime. Porque bora lembrar que a linha do tempo do Trunks apareceu na saga do Goku Black. Na saga do Goku Black, escapuliu. Mas o Daima desfez esse acontecimento. Então pode carimbar aí, editor. Mito detonado. Dragon Ball Daima não é uma linha paralela ao Dragon Ball Super. É o próprio Dragon Ball Super que se desconecta do Dragon Ball Z quando ignora as próprias regras e cria regras próprias. E ponto final. Final point. Diga! Concorda comigo? Pô, não é possível. Se você falar que não concorda... Rapaz, vou mandar meus capangas, hein? Tamo junto pra caramba. Eu quero ver os seus comentários. Toca aí. Comenta aqui embaixo e se inscreve. Toca aqui. Cara, é muita coisa. Eu não tô acreditando. Como pode uma coisa dessa? Você ainda não é inscrito no canal? Fala sério, hein? Deixa Dilson. Ó, toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ó, pessoal que tá no YouTube e assistiu o vídeo até aqui, lembre de deixar o like, comentar e se inscrever, hein?